Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal, nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos. E hoje, com a passagem Humildade, Inveja e Escândalo, que segue descrito nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. E faremos uma leitura e um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Marcos capítulo 9, versículo de 33 a 39. Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: De que vós faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando o menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhes: Todo que recebe um desses meninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. João disse-lhe: Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônios em teu nome, e lhe o proibimos. Jesus, porém, disse-lhe: Não lhe o proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a nosso favor. E quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, digo-vos, em verdade não perderá a sua recompensa. Mas todo o que fizer cair no pecado a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que uma pedra de moinho lhe fosse posta ao pescoço e o lançassem ao mar. Se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta. Melhor te é entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para a geena, para o fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé for para ti ocasião de queda, corta-o fora. Melhor te é entrares coxo na vida eterna do que tendo dois pés serem lançados à geena do fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o. Melhor te é entrares com um olho de menos no reino de Deus do que tendo dois olhos serem lançados à geena de fogo, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, porque todo homem será salgado pelo fogo. Então, essa é a narrativa de Marcos sobre humildade, inveja e escândalo. Agora vamos à narrativa, às narrativas, na verdade, de Lucas, né? Tem dois capítulos aqui de Lucas. Lucas, capítulo 9, versículo 46 a 50. Veio-lhes então o pensamento de qual deles seria o maior. Penetrando Jesus nos pensamentos de seus corações, tomou o menino, colocou-o junto de si e disse-lhes: Todo que recebe esse menino em meu nome, a mim é que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, pois quem dentre vós for o menor, esse será grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos um homem que expelia demônios em teu nome
e nós lhe proibimos, porque não é dos nossos. Mas Jesus lhe disse: Não lhe o proibais, porque o que não é contra nós é a nosso favor. E Lucas, capítulo 22, de 24 a 30. Surgiu também entre eles uma discussão, qual deles seria o maior. E Jesus disse-lhes: Os reis dos pagãos dominam como senhores, e os que exercem sobre eles autoridades chamam-se benfeitores. Que não seja assim entre vós, mas o que entre vós é o maior, torne-se como o último, e o que governa seja como servo. Pois qual é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é aquele que está sentado à mesa? Todavia, eu estou no meio de vós, como aquele que serve. E vós tendes permanecido comigo nas provações. Eu, pois, disponho do reino a nosso favor, assim como meu Pai o dispôs a meu favor, para que comais e bebeis à minha mesa no meu reino, e vós senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, essa é as narrativas de Lucas sobre humildade, inveja e escândalo. Vamos à narrativa de Mateus, Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 10. Nesse momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrarão no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como esse, é a mim que recebe. Mas, se alguém fizer cair em pedaço um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço a mó de um moinho e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Por isso, se a tua mão ou teu pé te fazem cair em pecado, corta-os e lança-os longe de ti. É melhor para ti entrares na vida como coxo ou manco, que tendo 2 pés e 2 mãos, seres lançado no fogo eterno. Se teu olho te leva ao pecado, arranca-o e lança-o longe de ti. É melhor para ti entrares na vida cego de um olho, que seres jogado com teus 2 olhos no fogo da geena. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai, que está nos céus. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre humildade, inveja e escândalo. Bem, agora vamos a uma breve reflexão sobre essas passagens. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nenhuma de nossas atualizações. Se fizer sentido, compartilhe para que mais um irmão ou irmã participe desse estudo conosco. Deixe aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião dessa passagem. E se puder, deixe aqui uma curtida, que é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal. Amém? Bem, vamos então aqui às reflexões. Nós temos em comum entre os 3 evangelistas, algumas questões aqui e temos adições por parte de um ou outro evangelista. Bom,
Primeiramente, nas três situações, os evangelistas eles estão discutindo sobre quem deles seria o maior, né? Então aqui os três evangelistas abrem, né, seus textos falando onde Jesus pega, né? Ele capta essa discussão entre eles, né? Ou seja, quem é o líder, né? E é interessante porque Jesus ele constitui os 12 apóstolos, os 12 discípulos, né? Eles acabaram sendo conhecidos como os 12, né? Naquele tempo, e ele não define quem é o líder. Jesus é o líder do grupo. Dentre os 12, ele não destaca nenhum em especial. E aí, então, eles ficaram ali naquela discussão que é muito humana, né? Aquela discussão de quem quer saber quem lidera, né? Porque Jesus era o líder nato ali do grupo, né? Mas entre os 12, né? Quem era o principal? Então, essa é a discussão, né? E aí, Jesus, ele vai dar uma lição, né? E nessa lição, ele traz o menino, que é um fato que é narrado pelos três evangelistas, né? Quando Jesus compara que ninguém entrará no céu, né, no reino de Deus, se não for como uma criancinha. Então, o que Jesus está destacando aqui? Primeiramente, nesse primeiro parágrafo, né, de todos os três evangelistas, sobre a questão da liderança, né? Quem é o maior? É, Talvez não tenha sido objeto de preocupação de Jesus, até de propósito, né? Para ver como que era a convivência ali naquele coletivo, né, dos 12, sem uma definição de liderança, tendo somente Jesus como protagonista, né? Esse pode ser um caminho possível, né, de que Jesus ele não se preocupou até para ver o amadurecimento, não é, do grupo em relação ao que é liderar, né? E Jesus, ele traz aqui a liderança como ato de servir, né? Então nós vamos ver aqui mais abaixo que ele dá esse exemplo. Mas antes ele compara com a criança. Por que a criança? Porque a criança ela é pura, né? Então quando Jesus fala ninguém vai entrar no reino do céu se não for como uma criancinha, ele está dizendo que é preciso estar com o coração puro, né? E nesse primeiro momento, quando eles fazem essa disputa de liderança, a pureza está comprometida, porque ali tem uma, o quê? Uma disputa entre eles, né? E que para Jesus não era interessante essa disputa, né? Ele não constituiu os 12 ali para ver quem era o maioral entre eles, né? Então ele traz ali o exemplo da criança para dizer que é dessa forma que você precisa entender o reino dos céus, com a pureza, onde você vai estar desarmado de toda vaidade, não é? De toda ambição, para que você possa ser digno do reino de Deus, né? E essa situação ela vai ocorrer, não é? Na narrativa dos três evangelistas. Eu vou deixar o terceiro parágrafo depois, porque o terceiro parágrafo ele só vai acontecer na narrativa de dois dos evangelistas, né? Só na narrativa de Marcos e de Lucas. Mas eu quero passar aqui adiante quando quando Jesus ele completa, na verdade, essa questão da liderança servidora, né? Porque Jesus ele nos chama a uma liderança servidora, né? Então aqui os gestos são simples, né? Olha a comparação que Jesus faz. Quem vos der para beber um copo de água. Veja que o Jesus não pede muito, né? Aquele que der um copo de água fresca para alguém, ele está servindo a Jesus, né? Ele está amando o seu próximo, né? E Jesus ele fala de recompensa, né? Esse gesto ele vai ser reconhecido. E nós já vamos voltar na narrativa de Marcos, mas trazendo aqui para Lucas, né? Fazendo ali o alinhamento, né? Então aqui no primeiro momento essa questão de quem seria o maior, né? Nós podemos ver aqui
aqui na tela, e Jesus ele fala aqui em Lucas, né? Aquele que me enviou, quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, pois quem dentre vós for o menor, esse será grande. Olha só aqui as comparações que Jesus faz, né? Primeiro ele fala que ele coloca o Pai acima dele, né? Então, quem recebe, né? Porque aqui Jesus ele deixa claro assim, né? É, aquele que me enviou, né? Em vários momentos, Jesus ele vai se reportar a grandeza para aquele que o enviou. E quem é o menor, esse será o maior. Olha que diferente, né? Essa questão que Jesus traz aqui de conceito, né? De quem é grande diante do reino de Deus, né? E aqui, né, em Lucas, novamente essa questão de quem é o maior, vocês percebem que são passagens diferentes, né? Essa questão vai aparecer em Lucas no capítulo 9 e depois no capítulo 22, né? E Jesus traz aqui em Lucas 22 uma questão também muito importante, né? Porque Jesus, ele, mesmo diante dos apóstolos, ele se coloca como aquele que serve, né? Porém, ele fala que ele está no centro da mesa, ou seja, ele é o principal. Todavia, ele está no meio, mas como aquele que serve. Olha aqui a experiência, né, a explicação de grandeza que Jesus ele traz aqui. E também essa questão, não é, do da questão do reino, né? No reino dos céus, inclusive com status de julgar, né? De julgamento. Então Jesus ele eleva aqui os seus discípulos, né? Que no seu reino eles terão destaque, né? E vão sentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel, né? E ele se remete aqui aos seus discípulos, né? Que eles fizeram a vontade do Pai. Bem, aqui Mateus também, né? Essa disputa de quem é o maior, traz aqui o contexto do menino também, né? Da criança, da comparação com a criancinha. E aí tem uma questão aqui que é muito exclusiva de Mateus, né? Aqui no final, ele fala: guardai-vos de menosprezar um desses pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Aqui Jesus ele deixa uma pista de que nós temos anjos da guarda, né? Entendeu? Ó, os anjos do céu contemplam sem cessar, ou seja, os seus anjos. Então aqui Jesus está dizendo que nós temos anjo, né? Que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus, né? Então, conforme a tradição que nós acreditamos, né? Nós temos aí Jesus afirmando, né? Que temos anjos, né? Anjos que contemplam a face de Deus, né? Nós somos protegidos por anjos, né? Bem, agora tem alguns outros aspectos aqui que eu quero rapidamente dialogar com vocês. Veja que João vai aparecer tanto na narrativa de Marcos como na narrativa de Lucas uma intervenção de João sobre alguém que fazia prodígios entre o povo, mas que não andava com eles. Inclusive expelia demônios. E aí João coloca como se fosse certo, né, o que eles fizeram, que eles impediram, proibiram que a pessoa faça o que ele estava fazendo. Por quê? Porque não andava com eles. Então, o entendimento dos discípulos é que só os 12 podiam operar em nome de Jesus. E aqui Jesus, ele repreende, porque em nenhum momento Jesus colocou exclusividade nos seus discípulos. Tanto que ele pregava para o público. Nessa pregação, essa pessoa trouxe para si a missão. Porque Jesus não falou assim, só que você tem que andar comigo. Então ele ouviu Jesus dizendo que em meu nome
sinais maiores farão, e esse sujeito foi fazer isso. Ele foi colocar em prática os ensinamentos. Olha que bacana. Em nenhum momento ele estava preocupado no privilégio de estar entre os 12. Ele colocou como mais importante, diz, olha, o mestre falou que eu posso fazer. Em nome de Deus, né? Em nome de Jesus eu vou fazer, né? Então ele estava correto, né? Porque a missão do evangelho é para todos nós, não é privilégio, não é restrito a um grupo, né? Da forma como os fariseus, por exemplo, faziam, né? Como uma raça, né? Um povo eleito. Aqui Jesus ele tira esse véu, né? Ele derruba esse muro e coloca todos nós em missão, sem exceção. Amém? Então essa questão ela vai aparecer primeiro em Marcos e depois em Lucas, né? Aqui que Marcos coloca também essa questão. Bem, e aí tem uma outra parte aqui, bem polêmica, né? Que nós já estudamos aqui, eu acabei trazendo novamente, aqui na continuidade, mas num dos vídeos nós já estudamos essa parte aqui no último parágrafo de Marcos, né? Sobre cortar as mãos, cortar o pé, enfim. A gente precisa tomar muito cuidado com o fundamentalismo, né? O que que é o fundamentalismo? Você levar o pé da letra, né? As escrituras, né? A Bíblia, ela precisa ser interpretada dentro de um contexto, porque senão você vai falsear a mensagem do Evangelho. Deus não quer ninguém cortando os pés, as mãos, não é isso. É quando compara aqui, quando o seu olho pecar, é o seu olhar, né? Então, o que que é arrancar o olho? É tirar o seu olhar dessa direção. Se você pecou com a sua mão, você não deve mais pecar. Ou seja, você vai arrancar a mão, você não vai usá-la para o pecado. Da mesma forma, os pés, né? Os membros do seu corpo. Então, aqui pede para nós frearmos o uso do pecado com o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo de Deus. Entendeu, irmão? Irmã? Jesus já em mais de uma ocasião ele fala no Evangelho que nós somos o templo de Deus. Então, quando o nosso olho, a nossa boca, os nossos pés e mãos estão a serviço do pecado, você está corrompendo o templo de Deus, né? E aqui ele fala novamente do inferno, né? Então, quando ele fala aqui da geena do fogo, então Jesus novamente aqui trazendo a questão do destino de sofrimento para aqueles que não aceitam a palavra de Deus, né? E Jesus ele não fala de forma figurativa, ele é direto aqui, né? Lançado à geena do fogo, né? Do fogo inextinguível, né? Bem, essa é a, a leitura que eu trouxe aqui para hoje. É bastante extensa, né? Nós dedicamos uma análise mais profunda aqui e trazendo para a nossa realidade de hoje, né? Então é muito importante a gente não se perder em disputas, né? Quem é grande diante de Deus? Aqui Jesus ele explica na interpretação de Deus o que que é ser grande para Deus, né? Ele coloca assim que o maior é aquele que serve. Então, se queremos ser grandes diante de Deus, diante do nosso Senhor, nós precisamos ser líderes, servidores, né? Essa é a liderança que o nosso Senhor espera de cada um de nós. E que também que a gente traga o exemplo da criança, né? A simplicidade de coração, né? Para que a gente esteja puro, para que nós possamos ser dignos de entrar, de ceiar com Jesus no reino celeste, né? No reino do Pai. E também uma outra lição, né, que fica para nós aqui é que nós não somos exclusividade, né? Então, sempre a expansão do evangelho, né, ela acontece até os dias de hoje. As pessoas não precisam de autorização para pregar a palavra de Deus. Então sempre vai ter um irmão, uma irmã encaminhada, levando a palavra de Deus e até fazendo prodígios, porque é pelo Senhor que nós conseguimos fazer maravilhas.
Sem Deus não somos nada, meu irmão, minha irmã. Não é a nossa sabedoria, não é a nossa beleza. É pelas mãos de Deus que a gente opera aquilo que Deus espera. Amém? Então, muita paz, muita luz, sucesso, muita conquista na sua vida, humildade. Sigamos em frente. Abraço.